Fala, turma do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Turma, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Reginaldo, eu perdi 103 quilos e todo santo dia eu solto conteúdo em diversas redes sociais sobre o meu processo de emagrecimento, beleza? Tu que já me acompanha um tempinho, deixa o teu comentário positivo aqui, deixa a tua dúvida aqui, porque ela ajuda demais a guiar o nosso trabalho. E você que não me conhece ainda, no finalzinho do vídeo, se inscreve, dá essa oportunidade para conhecer um novo jeito para falar de emagrecimento, beleza? Galera, é o seguinte, antes de mais nada também eu queria te pedir desculpas pela minha voz estar um pouco estragada, né? No final de semana, não vou dizer que eu cheguei a gripar, mas cheguei a ter um probleminha na voz, fiquei com um pouquinho de coriza, mas já tá bem melhor hoje. Esse vídeo era para ter sido gravado ontem, no domingo, só que eu fiquei o domingo todo com a voz meio travada, e hoje pela manhã que eu fui amanhecer com a voz melhorzinha. Então eu falei assim, nossa, tem que gravar conteúdo pra galera aqui. Beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, se tem uma coisa que eu me orgulho demais no meu processo de emagrecimento, é justamente esse tema do vídeo de hoje. Por quê? É algo que é para sempre. É algo que eu convivo até o dia de hoje e vou conviver para todo sempre. Amém. Por que isso, Reginaldo? Por que tu tem muito orgulho? Cara, tu perdeu 3 quilos, tu já fez diversas coisas, tu venceu diversas coisas da obesidade. E porque é justamente esse tema do vídeo que te faz ter muito orgulho. É por conta que eu só consigo ter o resultado que eu tenho hoje porque eu consegui manter o meu peso. Eu consegui ter um emagrecimento permanente. Mas calma, como assim, Reginaldo? Tu pesava 189 quilos, certo? E tu passou pelo processo de emagrecimento, perdeu 103 quilos, como tu falas, mas tu posta nas redes sociais que tu tá com 94, 95. Sim, é isso. Primeira coisa pra você entender é o quê? O teu peso final do teu processo de emagrecimento, ele dificilmente vai ser o teu peso permanente. Como assim? Eu iniciei meu processo de emagrecimento em 2020. Passei 2020, 2021 todo na dieta, aquela coisa toda. Quando foi no início de 2022, lá por fevereiro, março, quando eu consegui ter o meu resultado de menos 103 quilos, foi quando eu bati 85, 86 quilos na balança. Nossa, eu fiquei muito feliz, aquela coisa toda e tal, e etc, etc. Só que eu, quando olhei no espelho, não gostei do resultado que eu vi. Tinha emagrecido, mas eu estava extremamente magro, né, sem massa muscular, tinha comprometido bastante a minha massa muscular, tava só cabeça. Eu falei, não tô feliz com isso, vou começar a fazer um trabalho de ganho de massa magra. Então passei 2020, resto de 2022, parte de 2023 e agora 2024 num trabalho de ganho de massa. E com isso, meu peso na balança subiu, né? Porque assim, se você quer construir músculo, o seu peso vai aumentar. Músculo tem peso, entendeu? Por isso que é importante sempre a gente estar avaliando por foto, certo? Por vídeo, porque balança é algo que vai mexer muito com a tua cabeça. Porque, vamos lá, né? Se eu chegasse pra você e falasse, olha, o meu processo de emagrecimento nos últimos 2 anos eu ganhei 10 quilos. Caramba, como assim, cara? Tu teve reganho de peso, não sei o quê. Calma. O que aconteceu comigo é que eu ganhei músculo. Eu não ganhei gordura. Pode ter tido 1 ou 2 quilos de gordura? Pode, mas, pô, comparado à quantidade de músculo que eu construí, é outra história, tá bom? Então, só pra gente deixar claro isso daqui. Então, bora falar de fato sobre como evitar o efeito sanfona. O primeiro ponto é, galera, o que é o efeito sanfona, né? O efeito sanfona, para você que está vendo o vídeo, provavelmente deve ter noção ou passa por isso, é aquele cara que faz dieta, perde peso e não demora muito, tem a questão do reganho. Então fica com peso, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Isso é a vida toda. Então, caramba, bora entender. Se o cara consegue perder peso, por que ele não consegue manter? A primeira coisa que é por conta de uma dieta e hábitos insustentáveis. Como assim uma dieta e hábitos insustentáveis? Então bora lá, bora explicar tudo isso daí ponto a ponto, né? Vou tentar ser o mais breve e o mais resumista possível, porque o meu objetivo aqui é te passar uma informação que tu consigas entender, tu consigas compreender. Galera, o que acontece? Quando a gente vê alguém que fala assim, nossa, eu perdi 10 quilos, certo? Por que ela tem noção que ela perdeu 10 quilos? Porque ela pesou um dia, estava com 100 quilos, fez dieta e tudo mais, foi se pesar, estava com 90.
Então a balança acusou que ela perdeu 10 quilos. Só que a balança, ela é só um número. A balança, ela só te dá o número que você perdeu. Ela só te mostra o número que você também talvez tenha ganhado. Não ela vai te mostrar uma composição corporal. Só se for uma balança mais específica, só se for um exame mais específico, etc. Que não é o caso de todo mundo, né? A gente tem uma balança convencional, então a balança de farmácia, ela só vai mostrar o nosso peso. E quando a gente fala que a gente perdeu 10 quilos, é importante ressaltar o quê? Foi 10 quilos do quê? Porque você pode ter perdido massa muscular, você pode ter perdido gordura, você pode ter perdido água. Então o ideal é o quê? Que você, nesse peso todo que você eliminou, que grande parte seja de gordura. Grande parte seja de gordura, não de massa muscular, certo? Por que isso acontece? Porque a atenção tem que ser dada a isso. Porque a gente vê muita gente falando assim, peso, 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 mas esquece da composição corporal. Músculo, como eu falei anteriormente, pesa, entendeu? Então, primeiro ponto é avaliado o que foi essa perda. Segundo ponto é, de que forma foi essa perda? Que tipo de dieta eu fiz? Entendeu? Porque assim, bora lá. O meu objetivo é perder 20 quilos. E eu consegui perder esses 20 quilos em 3 meses. Caramba, 20 quilos em 3 meses é muita coisa. Aí tu vai olhar a dieta do cidadão, o que o cara faz? O cara faz um jejum intermitente de 20 horas, que tem uma janela de alimentação somente de 4. O cara zera carboidrato, o cara tá tomando diurético, o cara tá fazendo uma diversas estratégias de manipulação, 2, 3 horas de cardio, tá treinando igual um louco. Tá conseguindo pegar como a dieta dele é insustentável e a rotina dele é insustentável? Aí que tá o ponto. Aí que é o ponto principal disso tudo. Porque pensa só, o cara fez uma dieta extremamente louca, com uma rotina extremamente louca. Ele conseguiu chegar no resultado que ele quer, né, que é menos de 20 quilos. E agora? O que acontece? Me diz. Ele vai conseguir manter essa dieta a longo prazo? O primeiro pensamento é, toda vez que eu iniciar uma dieta, toda vez que eu iniciar um processo de emagrecimento, uma reeducação alimentar, eu preciso bater na tecla seguinte: será que eu vou conseguir manter isso a longo prazo? Será que eu vou conseguir manter isso por muito tempo? Mas calma, a dieta ela não é a mesma sempre, porque é aquela coisa. O Reginaldo de 130 fazia uma dieta diferente do Reginaldo de 190, que o Reginaldo de 100 quilos, que o Reginaldo de 90. Mas o ponto principal é o quê? Sempre cuidando da nossa alimentação. Por isso que, quando a gente começa a fazer dieta, a gente precisa ter atenção nisso. Porque, cheguei, perdeu os 20 quilos, o cara não consegue mais fazer dieta. O cara não consegue mais seguir um plano alimentar. E o que ele faz? Ele volta para os hábitos antigos. E os hábitos antigos dele foi justamente os hábitos que fizeram ele ganhar peso. Foi justamente os hábitos que fizeram com que ele chegasse à obesidade. Então, numa forma de compensar o tempo que ele passou em uma dieta, porque a gente sabe que não é uma dieta isso, né? É uma restrição alimentar louca, a gente não pode chamar de dieta. Ele tenta fazer o quê? Comer de forma compulsiva. Então, por isso que a gente vê o cara que faz essas dietas low carb, essas dietas malucas durante a semana, no final de semana o cara quer comer até o pé da porta. O cara quer comer até o copo, quer comer até o prato, porque ele não aguenta. Aí olha como o ciclo acontece. Faz uma dieta maluca de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, ele desembesta. Segunda-feira vem aquele sentimento de derrota, aquele sentimento negativo, aquele sentimento no qual ele viu que não conseguiu vencer um final de semana. E vai olhar o peso na balança, aqueles 2 quilos que ele perdeu durante a semana, ele ganhou 3, sabe? O corpo dele, como ele estava em zero carbo, quando ele voltou a consumir carboidrato em excesso, o corpo dele puxou o carbo, ele reteu também. Então ele está inchado, ele está provavelmente com uma dor de barriga gigantesca. Então ele está todo acabado do final de semana, dessa esborne alimentar. Então o que ele faz? Ele retorna mais uma vez para o processo de emagrecimento que ele acha que na cabeça dele está certo. Então isso ele vai criando um ciclo infinito. Essa é a situação 1. A situação 2 é quando o cara consegue passar por muito tempo nessa dieta, mas quando ele chega num ponto, ele não consegue mais sustentar. Aí o que ele faz?
come de novo de forma desenfreada e tem a questão do reganho. Por isso que a gente vê muita gente tendo o famoso efeito sanfona. Tá, Reginaldo, já consegui entender o que é o efeito sanfona, o que ocasiona o efeito sanfona, são essas dietas malucas e etc, etc. Então, o que eu de fato preciso fazer para mudar isso? Qual é o primeiro passo? Aonde eu inicio? O que tu imagina? O que tu propõe para mim fazer? Se fosse contigo e foi comigo, o que eu devo fazer? Bora lá. Primeira coisa é a gente entender que dieta e reeducação alimentar não tem prazo de validade. É para sempre. Como assim? Tu não iniciou a dieta em janeiro e vai terminar ela em março, ou então no final do ano. É para sempre. Para sempre você vai ter que cuidar da sua alimentação, até o último dia da sua vida. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Principalmente para quem viveu ou vive a extrema obesidade. A gente para sempre vai ter que cuidar da nossa alimentação. Segundo ponto é colocar na nossa cabeça que dieta, por ser a longo prazo, tem que ser algo sustentável. Pensamento sempre o seguinte: será que eu vou conseguir manter essa dieta aqui a longo prazo? Será que quando eu olhar no papel e ver esse plano alimentar aqui, vou conseguir seguir por muito tempo? Se eu precisar fazer essa dieta para sempre, vou conseguir? É justamente isso que a gente coloca na nossa cabeça. Por isso, a importância da gente ter alguém para nos orientar em relação à alimentação. Porque grande parte dos brasileiros não tem noção de educação alimentar básica. Não sabe o que é um carboidrato, o que é uma proteína, não sabe quais são os alimentos que de fato são fonte de carboidrato, de proteína, quais são os alimentos que são fonte de gordura. Quando a gente fala de gordura, a pessoa fica logo, meu Deus, eu não posso, mas calma, a gente precisa consumir gordura. Qual é o tipo de gordura boa, qual a gordura que a gente não pode consumir em excesso, o que é a gordura trans, o que são ultraprocessados, enfim, a gente não tem, o brasileiro médio não tem noção disso, tá bom? Então, esse é o ponto principal de ter alguém para nos orientar, certo? E alguém que de fato entenda, que não adianta a gente pegar a dieta maluca que a gente viu na internet, na rede social, ou então querer copiar a dieta de um atleta. Coloca na tua cabeça o quê? Que atleta é uma coisa, tá bom? A alta performance é uma coisa. Nós, eu e você, que somos pessoas normais, é uma outra parada. Entendeu? Então não te baseia na dieta de atleta, tá? Então eu entendi que tem que ser a longo prazo. Então, o que é uma dieta a longo prazo? É uma dieta que tu vai conseguir seguir por muito tempo. Mas caramba, Reginaldo, eu vou enjoar da dieta. Uma dieta assim não vai me deixar com prazer. É justamente esse o ponto. Dieta é algo que a gente vai ser modificado. Mais uma vez, dieta é algo que vai ser modificado ao longo do tempo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a dieta que eu fazia com 130 é diferente da dieta com 190 e etc, etc, etc? Esse é o ponto. Mas o ponto em comum é o quê? Sempre em dieta. Então, a gente vai começar consumindo caloria X na dieta. Sei lá, 3.000, vou te dar meu exemplo, tá? Não sei que meu exemplo vai servir para ti, mas eu iniciei meu processo de emagrecimento com 3.000 calorias. Quando eu percebi que o peso já estava travando, reduzi para 2.700. Passei um tempão com 2.700, depois fui para 2.500. Eu fiquei aproximadamente um ano consumindo 2.200 calorias. 2.200 calorias. Quando eu abaixei para 2 dígitos, né, com 99 quilos, foi aí que eu reduzi para 2.000 calorias. E os piores quilos, esses últimos quilos que eu tive que perder, esses últimos 5 quilos, na verdade, nossa, foi bem complicado. O mínimo que eu consumi de dieta foi 1.700, 1.600 calorias aí, que eu já estava muito estressado. E eu coloquei o quê? Que essa dieta de 1.500, 1.600, de 1.600, 1.700 calorias não era uma dieta sustentável. Mas eu consegui mantê-la por um tempo, não tive crise de compulsão alimentar, de descontrole alimentar, mas não era uma dieta sustentável, né? Não era uma dieta tão boa assim. Então imagina se eu começasse fazendo uma dieta de 1.900 calorias. Eu ia começar fazendo corte, né? 1.900, 1.700, 1.500, eu ia comer negativo uma hora? Não. Por isso que a gente tem que botar na nossa cabeça o quê? Que bora começar devagarzinho, para ir reduzindo aos poucos e tudo mais até chegar no teu objetivo. É por isso que a dieta se modifica ao longo do tempo. Então teve época da minha dieta que meu café da manhã tinha 3 pães, depois 2 pães, depois durante muito tempo era aveia, depois era tapioca, então sempre alterando. Sempre alterando, certo? Até chegar a um ponto de falar assim, olha, tá dando certo, eu tô conseguindo manter por bastante tempo e é isso. Então entendeu, né? Os 3 pontos. Dieta a longo prazo, o entendimento.
dieta sustentável e sem pressa, sem loucura, seguindo um planejamento alimentar adequado para a gente entender que é algo que vai sofrer modificações ao longo do tempo, assim como o teu treino também. Tu não vai começar o mesmo treino em janeiro e terminar esse mesmo treino em dezembro, mas isso é uma outra parada com um profissional que vai falar contigo sobre treino. E qual é o quarto ponto? O quarto ponto é o seguinte, o quarto ponto é bem interessante, que eu preciso falar com bastante calma. A gente precisa se apaixonar pelo processo. A gente precisa se apaixonar pelo processo. E se a gente fizer direitinho, a gente vai se apaixonar pelo processo. Confere comigo o seguinte. Quando a gente entende o quê? Que, para eu manter a forma física que eu adquiri, para eu manter a saúde mental, a saúde emocional que eu adquiri, para eu manter tudo isso, eu preciso pagar um preço. E qual o preço? Treino, dieta, rotina, descanso. Mais uma vez. Treino, dieta, rotina, descanso. Ponto. Então, quando eu faço essas coisas e eu vejo o resultado, eu sinto mais prazer em seguir esse plano, em seguir essa dieta, em ter essa rotina. Por quê? A minha cabeça entende o quê? Que, eu tô tendo resultado, então bora manter. Então, eu vou conseguir continuar tendo mais prazer em relação a tudo isso. Vou me sentir mais motivado com tudo isso. Eu vou adquirindo mais disciplina ao longo do caminho. Hoje, eu sinto muito prazer em fechar um dia, uma semana e falar assim, nossa, foi 100%. Meu dia de hoje, foi 100% a minha dieta, foi 100% o meu treino, foi 100% a minha rotina. No final de semana eu consegui vencer. Obviamente que tem uns deslizes, uma ou outra, tem, mas não é o fim do mundo. O mundo não é perfeito em relação à dieta, tá bom? Mas esse é um tema para um outro vídeo também. Então, o que acontece? Quando eu entender que para eu conseguir manter esses resultados, eu preciso manter as coisas que eu fiz, eu vou começar a me apaixonar pelo processo, sabe? Quando a gente tirar a blusa e ver aquela marcação no ombro, a gente vê que a nossa barriga diminuiu, que aquela calça que não dava já tá cabendo, que aquele sapato que eu não conseguia nem amarrar o cadastro, eu já tô conseguindo abaixar e amarrar. Eu vou me sentir mais estimulado a seguir a dieta e com certeza eu vou me apaixonar pelo processo. Conseguiu entender? Por quê? Se eu estivesse fazendo uma dieta que não é sustentável, cortando isso, cortando aquilo, jejum de 300 horas, como é que eu ia sentir prazer nisso? Como é que você sente prazer em sentir fome, sabe? A conta não fecha. Por isso que é importante colocar na nossa cabeça que são coisas a longo prazo. Então a gente se apaixona pelo processo quando a gente faz as coisas direitinho. Eu sei que é um pouco difícil para tu que está acima do peso conseguir associar isso. Porque na tua cabeça dieta é sofrimento. Porque tu instalou na tua cabeça que para fazer dieta você precisa sofrer. Entendeu? Então assim, tu vê que eu não estou falando aqui de alimento específico, de alimento isso, alimento aquilo. Não é. É questão de comportamento. É questão de experiência. Hoje, eu preciso me entender o quê? O autoconhecimento também é fundamental. O Reginaldo, ele gosta muito de fazer refeições volumosas. Então, se eu gosto de fazer refeições volumosas até hoje, por isso tu vai sempre ver na minha dieta batata, muita salada, aveia, porque são alimentos que têm uma densidade calórica baixa e um grande volume. Então, eu vou conseguir comer mais. Mas tem dias que eu não estou com tanta fome, aí eu vou selecionar alimentos que têm uma densidade calórica maior em relação ao volume. Arroz, macarrão, mandioca, sabe? Tem aquele dia que eu não estou muito afim de comer muita coisa, mas eu preciso comer. Então coloque esses alimentos. Tu consegues entender como é legal a gente conseguir ter essa expertise alimentar e estar modificando? É isso. Então outra coisa que evita muito o efeito sanfona é a gente se policiar muito com o ambiente que a gente se encontra, sabe? Poxa, beliscado durante o dia, que eu tenho vários vídeos falando sobre. Vamos evitar as beliscadas. Bora modificar, bora modular o nosso ambiente para que a gente consiga ter uma dieta sustentável. Sabe? Se tu é sensível, por exemplo, a bolo, que é o meu caso, cara, eu não posso ter bolo em casa. Simples assim. Se você é sensível a um tipo de alimento, não tenha esse alimento em casa, porque você vai acabar descompensando. Entendeu? Então, assim, essas são as estratégias que a gente precisa colocar na nossa cabeça para entender sobre a questão do efeito sanfona. A gente pode falar um pouco mais a fundo sobre técnicas e tudo mais, coisas que eu utilizei, e coisas que eu utilizo até hoje? Pode. Eu tenho uma aula gravada lá no Metamorfose Club, que a gente vai abrir, acho que daqui mais ou menos uns 10 dias, que é justamente falando sobre o efeito sanfona. Em situações específicas, falando de uma forma mais aberta. É 1 hora de aula, só falando sobre o efeito sanfona. Então, dá uma conferidinha lá no meu link da bio do Instagram, que tem muito
muito, muito assunto lá, são diversas aulas, diversas coisas pra gente trocar e falar sobre esse assunto. A gente já tá uns meses aí preparando essas aulas, estruturando o site, tudo, então vale a pena muito assinar. É tipo um Netflix voltado para emagrecimento, beleza? No mais, turma, muito obrigado por acompanhar, espero ter te ajudado. Já sabe, né, qualquer tipo de manipulado, Oficial Pharma, qualquer tipo de suplementação, vai na Growth. E ó, muito obrigado por fazer parte disso tudo. É nóis.